Boa tarde a todos, bem-vindos a este webinar sobre Europa, no Dia da Europa. Dar os parabéns ao Clube Europeu Social Democrata pela organização desta iniciativa. Iniciativa essa que a Distrital de Lisboa acolheu com muito entusiasmo, numa altura em que a Europa tem sido determinante no processo de vacinação no combate a esta pandemia que vivemos. Cumprimento o moderador, o Paulo Baldaia, e agradecer a sua disponibilidade para, neste domingo, nos acompanhar nesta sessão. O Clube Europeu Social Democrata não podia ter convidado melhor orador para este evento. E aí cumprimento aquele que acredito que vai ser, dentro de poucos meses, o próximo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o engenheiro Carlos Moedas. Com Carlos Moedas, Lisboa irá beneficiar de toda a sua experiência de ter feito parte de um governo que retirou a Troika de Portugal e do seu extraordinário trabalho como comissário europeu. Comissário europeu onde adquiriu muito conhecimento do que de melhor se faz na Europa e no mundo. Assim, irá desenvolver e irá reforçar Lisboa como uma das mais avançadas capitais europeias. Desejo uma boa sessão a todos que nos acompanham pelo Facebook e pela plataforma do PSD de Lisboa. Por fim, um agradecimento ao Gabriel Goxa, que coordena este Clube Europeu Social Democrata, e passar a palavra ao Paulo Baldaia. Muito obrigado, é um prazer estar aqui na sede da Distrital do PSD Lisboa, com um ex-comissário europeu que é o candidato à Câmara Municipal de Lisboa, e portanto neste Dia da Europa parece-me bem aproveitarmos para perceber a experiência de comissário europeu, a experiência, o conhecimento que tem da Europa, para tentarmos perceber o que é que, como candidato à Câmara Municipal de Lisboa, pode acrescentar. E a primeira pergunta é a mais básica que pode existir: o que é que há na Europa, o que é que a Europa tem de melhor, que Lisboa ainda não tem, ou se tem, não tem na medida em que é desejado. Paulo, muito obrigado. É um grande gosto, obviamente, estar aqui na Distrital de Lisboa do Partido Social Democrata, e é também um grande gosto estar aqui a falar com Paulo Baldaia sobre a Europa. Falámos muito durante o meu tempo como comissário europeu, e portanto é um gosto reencontrá-lo aqui para falar de um tema tão importante para os portugueses. E a pergunta que o Paulo me coloca é: o que é que a Europa tem de melhor? E a resposta é que a Europa é complementar, ou seja, hoje aquilo que nós vivemos, que eu acho que é um fenómeno muito interessante e muito recente, é uma complementaridade entre aquilo que é a Europa e as cidades, e não entre a Europa e os países. Ou seja, a Europa, de certa forma, está de costas voltadas para os países, porque os países querem manter uma certa ideia de soberania, e portanto isso cria fricção entre a Europa e os países. Viu-se isso nas vacinas, viu-se isso na crise financeira, e a Europa acaba por ter-se voltar para as cidades. E há um fenómeno interessante, que é as cidades lidarem diretamente com a Europa. E vimos isso durante 5 anos, seja na ciência, em que, por exemplo, nós não lidávamos com os países, não tratávamos diretamente com os países, tratávamos com as cidades, com as universidades, com as instituições, e era isso que fazia realmente um fenómeno extraordinário, que é a criatividade. Ela é feita nas cidades, que é aí que há a diversidade, é aí que as pessoas são diferentes e que têm realmente essa capacidade de inovar, e a Europa que dá a escala. E, portanto, no fundo temos um fenómeno de escala dado pela Europa e depois um fenómeno local que é feito pelas cidades. E eu acho que esse é o grande, ou seja, é a grande mudança que estamos a viver e que os países, de certa forma, ainda não perceberam. E olhando para uma cidade como Lisboa, capital do país, que disputa com outras capitais a atenção, a começar por tentar atrair a massa crítica para viver da cidade. Quando olhamos para uma cidade que capta o Web Summit e que paga 11 milhões de euros anuais para poder ter essa cimeira cá, o que é que se pode fazer mais para
tirar partido dessa visibilidade. Já é polémico a questão do IAT, já fez algumas críticas ao pouco andamento que teve. O que é que um candidato propõe que se faça para avançarmos mais rapidamente na captação dessas empresas para Lisboa? O fenómeno do Web Summit é um fenómeno interessante, porque ele fazia parte de uma história que no fundo ficou a meio, ou seja, o Web Summit e as feiras internacionais de startups e de trazer pessoas, elas são importantes, ou seja, são uma condição que é necessária a uma cidade, mas ela não é suficiente. E aquilo que ficou a faltar em Lisboa foi a segunda parte da estratégia. E a segunda parte da estratégia é como é que nós, em Lisboa, temos uma verdadeira cidade que cria e desenvolve empresas, não só as startups, mas como é que elas passam de startups àquilo que nós chamamos na língua destas coisas das startups, os scale-ups, ou seja, como é que nós passamos de uma ideia de uma empresa que pode valer 1 milhão de euros a uma Fidzai que vale 1 bilhão, ou uma Talkdesk, ou uma OutSystems. E para isso, o que é interessante na minha experiência como comissário europeu é que isso não depende da ideia, mas depende do processo. E aquilo que eu gostava realmente de desenvolver em Lisboa era uma ideia de uma fábrica de empresas e não de uma feira de empresas. E para isso é preciso ter realmente os processos, para ir explicando às empresas como é que é. A ideia é muito pouco numa empresa. Como é que é o serviço de marketing? Onde é que estão os investidores nos Estados Unidos que eles têm que telefonar? Quem é que lhes abre as portas? E nas grandes cidades, aquilo que nós vemos é que quem faz esse trabalho muitas vezes é o próprio presidente da Câmara, que tem essas redes internacionais. E portanto é aí que eu posso também ajudar com a minha parte europeia. Pergunto, essa ideia de construir uma fábrica, fazer uma fábrica que permita que estas startups primeiro cresçam, existam muitas e depois possam crescer, foi tentado nos últimos anos, depois falhou. E o que é que falha? O que é imprescindível que no próximo tempo de presidência de Câmara, se for hoje a Carlos Moedas, ou se vai ficar o que ela está agora, o que é absolutamente necessário para que a ideia, que era uma boa ideia que não resultou, passe a resultar. Eu penso que houve um grande erro, não é? Que era pensar que para montar algo para as empresas que as empresas crescessem, que tínhamos um projeto imobiliário. E no fundo o Hub do Beato torna-se um projeto imobiliário, em que, obviamente, se é um projeto imobiliário, então as pessoas têm que pagar rendas. E se é um projeto imobiliário, tem que ser rentável, então as rendas têm que ser caras. E então quem pode pagar essas rendas não são startups, são grandes empresas, são empresas de nome internacional, muitas delas estão em Oeiras e não estão em Lisboa. E portanto eu diria que houve aqui uma confusão entre projeto imobiliário e projeto de realmente desenvolver as empresas. Aquilo que eu quero tem muito menos de imobiliário e tem muito mais de rede internacional de muitos portugueses que estão lá fora, que têm vontade de ajudar e que têm capacidade para isso. Ainda estive na sexta-feira com a Daniela Braga, da Define Crowd, que me dizia como é que é possível não ter aqui um hub de inteligência artificial em Lisboa. Nós temos tudo para isso. E no fundo estamos a pensar num projeto imobiliário. E, portanto, é transformar essa ideia de um hub de projeto imobiliário para realmente um centro, uma rede em que as pessoas têm mentors e têm pessoas que lhes podem explicar e que trazem para Portugal essa experiência e como é que nós os atraímos para eles virem ensinar os outros. Porque nenhum deles fala como a Daniela Braga, ou como o Sebastião, ou como o homem da OutSystems, e nenhum deles diz que foi a ideia, foi a energia, fizeram um sucesso de disciplina. Portanto, é isso que nós temos que ensinar em Portugal, que é sucesso de disciplina e método. E facilitar as conexões que são absolutamente necessárias e que quem experiência pode ajudar. Antes de passarmos às perguntas de quem nos acompanha, estava a falar do projeto imobiliário e eu tenho que fazer essa pergunta, porque um dos grandes problemas que Lisboa tem hoje é o da habitação. É das cidades da Europa que mais perdeu população nos últimos anos, entre as capitais, por várias razões, as casas estão muito caras, há muita habitação dedicada ao Airbnb e para dar um problema de habitação a Lisboa. É uma prioridade sua, como é que vai procurar
alterarmos este problema que é sério na cidade. Eu penso que é a grande prioridade, não é? Porque nos anos em que eu não vivia em Lisboa, aquilo que aconteceu em Lisboa foi realmente este decréscimo populacional de 50 mil habitantes nos últimos 10 anos, e muitos desses habitantes são realmente jovens, casais jovens que já não conseguem viver em Lisboa. E como é que este problema se pode resolver? Ele pode-se resolver, para mim, de duas maneiras essenciais. Uma, com que tenho falado muito com a arquiteta Filipa Roseta, que está aqui connosco, que é a verdadeira utilização de imóveis de luxo em Lisboa. E a Câmara Municipal é uma grande proprietária de imóveis de luxo e esses imóveis estão abandonados. E, portanto, a maneira de fazer descer os preços é aumentar realmente a oferta. Portanto, isso é um primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com as regras do urbanismo na Câmara Municipal de Lisboa, que têm que ser claras e que têm que ser rápidas. Um projeto que vai ser aprovado em 35 dias e demora anos. Tem que estar com investidores imobiliários, grandes, pequenos, muito pequenos, que demoram 3, 4 anos para conseguir desenvolver um projeto imobiliário. O que é que isso faz? Aumenta ainda mais o preço. Porque esse atraso de 2 ou 3 anos são juros que eles têm que pagar no banco, e quem é que vai pagar esses juros? Não são eles, são quem compra a casa. E estimam, efetivamente, são um terço do preço da própria habitação. Eu tenho andado às cidades, e é uma cidade como Tóquio, que é uma cidade com uma população enorme, tem resolvido realmente muito problema através dessa capacidade de pôr mais oferta. E depois o sistema de renda acessível é importante, mas que não está a funcionar. Ou seja, é um sistema que tem estado hoje, quanto é que se fez? Fernando Medina prometia 6 mil pontos de renda acessível e fez para aí 300. Portanto, alguma coisa está mal. Mas é necessário estes jovens aumentar a oferta, mas também reduzir o preço através de um sistema de renda acessível que funcione. E, portanto, é nisso que vamos trabalhar agora nestes próximos meses. Eu, enquanto aguardo que me faça chegar perguntas através do grupo do WhatsApp que está criado para esse efeito, pergunto se aqui na sala alguém quer colocar alguma pergunta ao Engenheiro Carlos Moedas. Só favor. Pode, com certeza, pode. Agradecer. Queria, acima da questão da educação, e eu vou continuar. Falava sobre a questão da educação profissional, porque esse tema, eu ouvi esta semana, em Lisboa, um dos primeiros falsos da minha, precisamente o Marcelo, tinha referência de asilo, que estavam lá aplicados pelo governo, seja as pessoas por quarto, para terem condições de sua educação profissional. Ou seja, isto é um fenómeno que, até com a ocupação da capital, era mais de 100 infectados pelo princípio da pandemia. E, portanto, a pergunta mais no sentido de que é que, dentro de tudo aquilo que já vi, o conhecimento que tem e da adição que tem para a cidade, como é que nós podemos mudar estas coisas, também sabemos que existe, precisamente, no coração da capital. Só dizer que fez a pergunta foi o que eu dizer, só para quem está a ouvir em casa ou no sítio. Claro. Eu levo sempre àquilo que é o meu conceito de cidade. E o meu conceito de cidade é uma cidade em que há uma malha social equilibrada, em que os problemas são normalmente resolvidos a pequena escala e não a grande escala. E aquilo que eu tenho visto nestas minhas visitas às freguesias tem sido que a Câmara tem que resolver o problema através de grande escala. Ou seja, tem ali, como sabem, no Casal Gostoso, algo que tem mudar, que tem mais de 100 pessoas, que são pessoas em situação de sem-abrigo. Por 100 pessoas em situação de sem-abrigo juntas não resolve o problema, deveriam estar a resolver em pequenas infraestruturas nas várias freguesias, com 10 pessoas, com 6 pessoas, e a mesma coisa neste caso. Ou seja, houve da parte da Câmara Municipal uma ideia estatista de dizer vou resolver e vamos pôr tudo no mesmo sítio. Portanto, a ideia desta cidade dos 15 minutos é uma ideia em que as coisas são resolvidas a nível local e em que conseguimos, através de pequenas, diria eu, ou seja, através de apartamentos, podemos resolver e pôr um número de pessoas, mas não nesta quantidade. Eu vi isto, as pessoas sem abrigo, obviamente, vimos nesta casa
neste caso que a Filipa conta, e temos que ter a capacidade de resolver, e resolvê-lo a nível das freguesias. Ou seja, acho que a Câmara Municipal tem um papel, mas aqui o papel das freguesias é muito importante. E o que é que nós vemos? Vemos freguesias a fazê-lo e outras não, porque não têm esse incentivo. E, portanto, nesse aspecto, eu acho que há muito a fazer, e acho que o que se está a passar neste momento em relação a este caso dos imigrantes em Odmira não é chocante, é para lá de chocante, sobretudo quando temos uma cimeira social a acontecer europeia em Portugal. Este caso, para os contactos que eu tive com colegas, antigos colegas da Comissão Europeia que vieram ao Porto, obviamente é um caso chocante. Portanto, nós não podemos ter estes casos em Portugal, e não podemos, sobretudo, dizer que não sabiam, ou que todos sabiam. Todos sabiam. Portanto, é realmente um problema gravíssimo, e que não se passa só em Odmira, porque também se passou em Lisboa, não é? E isso leva-me a uma outra questão que tem a ver com as comunidades imigrantes que temos em Lisboa. Obviamente, a capital do país é para que atrai mais mão de obra imigrante. Temos freguesias onde vivem dezenas de nacionalidades. Que política se deve defender, não só para as comunidades que vêm da Europa, mas também de outras bases do mundo, como deve reagir ou como deve agir uma cidade para bem receber essas comunidades imigrantes que nos vêm ajudar a fazer crescer a economia. Eu acho que a imigração e as comunidades que vivem em Lisboa são, primeiro, uma força para a nossa inovação e para a nossa capacidade de mudar o país enorme. E, portanto, há primeiro, diria eu, uma consciencializar as pessoas da importância dessas comunidades para aquilo que é a cidade de Lisboa. E muitas vezes ainda vemos no discurso público pessoas que não acreditam que essa diversidade é importante. Portanto, o primeiro ponto é consciencializar a população da importância dessas comunidades. E depois acompanhar essas comunidades, acompanhá-las para elas se integrarem na nossa sociedade. E isso é uma responsabilidade da Câmara Municipal, por exemplo, ao nível do ensino do primeiro ciclo. Como é que nós ensinamos aos alunos e como é que levamos aos alunos não só esta consciencialização das comunidades que têm outros costumes, que têm outras maneiras, que têm outras religiões, e que as pessoas abracem, de certa forma, essa diversidade, mas também a arte, e a ideia que tenho de criar programas no primeiro ciclo em Lisboa que tenham a ver com a arte, com a música e com a integração destas comunidades. E eu penso que isso é essencial para Lisboa. Eu trabalhei muito na Gulbenkian com a integração, por exemplo, de muitos médicos que vêm nestas comunidades e que chegam a Portugal e que não são imediatamente reconhecidos através da ordem, e obviamente há todo o processo. Mas temos que agilizar esses processos, e a Câmara Municipal tem que agilizar esses processos. Por exemplo, o processo de voto, não é? Nós temos muitas pessoas que vivem em Lisboa que nem têm a consciência que podem votar em Lisboa. E como não votam, não participam. E, portanto, eu penso que aí é a minha visão do mundo, todos conhecem, uma visão de abertura para tudo o que são essas comunidades e que serão seguramente parte do meu projeto. E só tenho pena de não ver essas comunidades como estaria ainda nas instituições políticas e mais diversidade na política. E, portanto, também vou tentar jogar aí o meu papel e tentar ter mais pessoas dessas comunidades. E esperemos que aconteça. Precisava que se identificasse e fizesse a pergunta, e eu vou virar para aí o meu microfone, com certeza, para não ver. Ok? Eu vou virar e peço que se identifique e faça a pergunta, por favor. Deixe-me só procurar se encontro. Jornalista e cameraman. Ana Isabel Valente, e gostaria de colocar uma pergunta relativa à questão da mobilidade e se Lisboa é de facto uma verdadeira cidade europeia na dimensão da mobilidade, e o que é que o Carlos Moedas poderá, enquanto Presidente da Câmara de Lisboa, aportar para se isso entra também naquele conceito dos 15 minutos, de Lisboa dos 15 minutos. Lisboa é uma cidade que está extremamente pressionada por uma série de movimentos pendulares que vêm de toda a área metropolitana, e como é que pretende também resolver essa questão da mobilidade dos transportes públicos. Obrigada. Obrigado.
Muitíssimo obrigado. Então agora vou ligar o meu microfone. A mobilidade é um grande problema em Lisboa e é das cidades que, e eu já vivi em várias e visitei muitas, que tem, para mim, um dos piores sistemas de transporte, seja o metro, que serve muito pouco partes da cidade, há partes que não são servidas pelo metro, e eu vivi muito em Paris e a pessoa vai de um bairro para o outro, sempre metro, aqui é impossível. E depois a intermodalidade entre os vários transportes não existe, ou seja, a pessoa chega de metro e depois fica 40, 50 minutos à espera do autocarro. Por exemplo, em Bruxelas, que é uma cidade que tem muitas coisas que não funcionam, mas tem outras que funcionam. Nos autocarros, os meus filhos, quando iam para a escola, estavam em casa, tinham o telemóvel e tinham ao minuto a que horas é que o autocarro ia chegar à paragem, que era a 2 minutos de casa. E, portanto, nós temos aqui um caminho muito grande na mobilidade e, sobretudo, pensar como é que fazemos entre esta intermodalidade e o metro. E isso, obviamente, espero que o plano da chamada bazuca possa, por uma vez por todas, avançar com toda a parte oeste que não foi feito. E é bom que os lisboetas saibam que se escolheu fazer primeiro uma linha circular que, a meu ver, não serve toda uma parte da população, é apenas fazer um círculo que vai ligar o Cais de Sodré depois até à Estrela, e escolheu-se não dar metro a toda uma parte da cidade. Portanto, uma das ideias que eu penso que é importante é que na linha que vem de cima de Odivelas, que com a nova linha circular vai ter que fazer um transbordo ali no Campo Grande, de conseguirmos não ser só circular, mas fazer algo que é um laço. Ou seja, que as pessoas não tenham que fazer esse transbordo. Isso já evita que essas pessoas tenham que passar a fazer um transbordo que não faziam. E depois penso que Lisboa tem que repensar toda a zona ribeirinha, não é? A parte da linha que vem de Cascais. E aí temos que pensar com muito cuidado e estudar as coisas muito seriamente, porque obviamente todos nós diríamos que o essencial era enterrar a linha, faz todo sentido, era aquilo que nos ligaria ao rio. Mas temos que ver quais são os custos, não é? Quanto é que custa essa ligação e qual é o impacto dessa ligação depois na ligação da própria linha de Cascais à linha de cintura que vai até Santa Apolónia. E isso tem que ser estudado. Há outras soluções que podem passar por não enterrar, mas ter uma parte de superfície, que não seja uma linha férrea típica, e aqui estou a falar para as pessoas de uma forma simples, mas que seja um tipo metro de superfície em que os carros também podem andar por ali e que haja passagens muito mais fáceis, porque acho que Lisboa, se perguntarem a algum estrangeiro que venha cá, aquilo que sentem é essa separação entre a cidade e o rio, e essa separação entre a cidade e o rio é uma pena para Lisboa. Obviamente que essa separação entre a cidade e o rio há 20 anos era muito pior, não é? E que as coisas evoluíram muitíssimo. Mas, portanto, a parte dos transportes, temos que ter grandes mudanças e temos que ter mudanças também nos próprios bairros, em que os transportes, sobretudo os autocarros mais pequenos, possam também servir as escolas, levar os miúdos às escolas. Muitas vezes nós temos que ter ideias de flexibilidade dos usos, sejam eles urbanísticos, sejam eles na mobilidade. Portanto, temos aqui boas ideias para implementar nos anos que aí vêm. Eu aproveito essa pergunta para colocar uma outra também, tem a ver com a mobilidade dentro da cidade. A ideia que nós temos na cidade moderna, ainda mal se andava de bicicleta na cidade das Sete Colinas, a cidade de Copenhague, a bicicleta entra de um metro de superfície, que ideia tem para essa mobilidade para lá dos transportes, que permite um transporte individual, mas que ele seja mais amigo do ambiente. E já agora, como é que olha para a quantidade de carros que há na cidade de Lisboa? Bom, primeiro, é verdade, não, os de fora são 360 mil que entram em Lisboa todos os dias, não é? Obviamente estes eram os últimos números que eu tive acesso. Imagino que neste momento com a pandemia tudo isso reduziu, obviamente, mas vai voltar a essa normalidade. E, portanto, temos aquilo que nós devíamos ter e que já foi prometido aos lisboetas durante muitos anos, mas que nunca foi feito, que é o que existe em Amsterdão, em Copenhague, em Oslo, que são parques dissuasores, mas que não são só apenas um descampado onde a pessoa põe o carro, tem que haver a ligação disso ao sistema de transporte. Portanto, o primeiro é que o que está aprovado é que nas grandes cidades, para ter menos carros, temos de dissuadir aqueles que vêm de fora e dar-lhes as condições para isso. Portanto, esses parques dissuasores não foram feitos e terão que ser feitos. Depois, a cidade que eu imagino é uma cidade que, no fundo, eu diria que a minha visão sobre a cidade, e eu vivi em grandes cidades, é aquelas cidades que a pessoa se levanta de manhã
e sente a energia da cidade e tem grandes vias e até tem muito barulho. Mas depois, quando chegam aos bairros, os bairros são calmos e têm pouco barulho. E as pessoas nos bairros praticamente não utilizam realmente o carro, porque têm tudo no bairro. E, portanto, no bairro, essas ciclovias são importantes. E é importante que os carros, obviamente, andem a uma velocidade inferior à que andam hoje dentro dos bairros, para dar acesso a essas ciclovias. Aquilo que nós não podemos é ter ciclovias que hoje estão a concorrer com os carros nas grandes vias, ou seja, temos que, para tê-las, então temos que mudar todo o investimento dessa infraestrutura. O exemplo mais claro disso, obviamente, é aquilo que se passa na Almirante Reis, que, a meu ver, as pessoas olharem e disserem, mas o Carlos Moedas não gosta de ciclovias. Não, eu não gosto de ciclovias mal feitas. E a ciclovia da Almirante Reis está mal feita. Está mal feita, não é? Porque quando nós vemos uma ciclovia, de repente, uma via que era considerada chamada de tipo 2, em que tinha 2 faixas para lá e 2 faixas para cá, reduz toda uma faixa, em que as pessoas estão constantemente paradas, em que os autocarros não se consegue. Agora lá alargaram um bocadinho, agora nos últimos tempos, mas tudo isso está mal feito. E, portanto, nós temos que pensar, onde é que pomos os carros? Temos que fazer um silo para o estacionamento dos carros. Como é que redesenhamos a rua? Mas não é necessário também que as ciclovias façam as vias principais, ou seja, as ciclovias podem ir em vias paralelas para os próprios ciclistas, não é necessário que estejam todas nas vias principais. E, portanto, eu acho que temos que ter os casos, por exemplo, da Avenida da República, faz todo sentido. A Avenida da República tem uma dimensão tal que aquelas ciclovias que vão ali não têm problemas. Não têm problemas de segurança, o que não é o caso da Almirante Reis, porque a pessoa pode, naquelas condições, pode ter um acidente grave, não tem os problemas da poluição que vemos nesses sítios. Portanto, a minha ideia aqui é simples. É sim ciclovias, mas ciclovias bem feitas. E para isso não pode ser apenas a ideia de dizer vamos fazer 200 km de ciclovias. Isso não quer dizer nada, não é? Quer dizer apenas fazer uma cidade para estar nos rankings internacionais. Eu não acho que isso seja um bom serviço aos lisboetas. Obrigado pela resposta. Eu tenho aqui uma pergunta no WhatsApp, o Rogério Pires. Admito que se sinta bem confortável para gerir um orçamento da Câmara de Lisboa, que é cerca de 100 vezes menor que o orçamento que dizia enquanto comissário europeu, se pudesse ser 100 vezes maior, era melhor, obviamente. Qual é o seu sentimento em relação a essa gestão que o está? Bom, primeiro, obviamente, não me assusta, porque a dimensão que fazia em Bruxelas era superior. Aquilo que eu acho que temos que fazer na Câmara Municipal tem a ver um bocadinho aquilo que eu tentei fazer sempre na Comissão Europeia, que é a primeira parte do meu mandato tem que ser a de grande motivação das pessoas que lá estão. Eu acho que quando nós vemos estes níveis de execução do orçamento da Câmara Municipal, que são muito baixos, eles têm que ver primeiro com a motivação e segundo com o desenho dos processos. A Câmara Municipal hoje é muito verticalizada, em que as pessoas estão nos seus serviços, sentem que têm pouco poder para tomar decisão e têm medo de tomar a decisão, e têm medo de tomar a decisão em relação a outros serviços. E, portanto, vamos ter que impor, de certa forma, vai ter que haver um vereador horizontal, ou seja, um vereador que vai ter a capacidade de pôr as pessoas a trabalharem em conjunto, em terem a capacidade de dizer vamos tomar estas decisões. Vamos tomar o diretor de recursos humanos, motivar as pessoas. Mais do que isso, porque um diretor de recursos humanos, no fundo, acaba por passar a maior parte do seu tempo, sobretudo numa Câmara com 8.000 funcionários, a fazer recrutamento, quem entra, quem sai. Aqui temos que ter pessoas que estejam a criar células, de certa forma, de funcionamento com pessoas dos vários serviços. Isso foi algo que na Comissão Europeia funcionou muito bem, que é quando vemos que os serviços não funcionam entre eles, criamos, no fundo, podemos chamar células ou pequenas unidades, em que chamamos os vários serviços e em que, quando há um problema, ele é resolvido. Por exemplo, no urbanismo, é essencial ter alguém que possa coordenar entre os vários serviços, porque, no fundo, a pessoa manda um projeto para a Câmara e depois o projeto anda a saltitar de um lado para o outro e a experiência que toda a gente conhece é que telefona para a Câmara e já não se sabe onde é que está o projeto. Quantas vezes não se pede a uma pessoa, olha, esqueci, agora isto perdemos aqui o papel e tal, manda lá outra vez o papel. Isso mostra que não há essa coordenação. Portanto, esse tipo diria eu, de funcionários que são um bocadinho âncoras, pivôs, é uma experiência que vou de certeza fazer na Câmara Municipal. Numa cidade tão grande como Lisboa já houve um processo
de descentralização para as juntas de freguesia. Pergunto-lhe como é que ele avalia o processo, como ele foi feito até agora, e se admite que existe uma possibilidade de uma maior descentralização ou de outras competências, ou dentro daquelas que já foram descentralizadas, permitir mais avanços. Eu penso que a descentralização é sempre é o grande princípio da União Europeia, não é? A subsidiariedade é exatamente isso, os problemas resolvem-se perto das pessoas. Mas para os problemas se resolverem perto das pessoas temos que ter recursos, não é? E aquilo que a minha avaliação dessa passagem de recursos é que ela foi repentina e que não deu às juntas de freguesias o poder necessário para resolver os problemas. E aquilo que se passa hoje em Lisboa ainda é a duplicação de serviços entre as freguesias e a própria Câmara Municipal. Às tantas temos uma equipa da Câmara e uma equipa da freguesia a tentarem tapar o mesmo buraco, literalmente, e portanto isso não pode acontecer, e depois dar às freguesias a capacidade de recursos humanos para poderem fazer essas atividades. Mas eu acho que a possibilidade de dar maior poder às juntas de freguesias, tendo elas essa capacidade, faz todo o sentido. O que não faz sentido é a pessoa estar numa rua e ver que ou passa uma equipa da junta de freguesia, abre e põe tudo novo, depois vem outros, abrem um buraco, depois vem a quebra. Isso não pode ser. Portanto, essa coordenação é essencial numa gestão camarária. Eu tenho aqui uma pergunta, a ver se eu consigo apanhar, porque eu não sou muito... Falou de mudar o paradigma, já consegui lá chegar. De João Mateus, falou de mudar o paradigma de Lisboa de feira de startups para fábrica de startups. Pode enumerar 1 ou 2 exemplos de medidas com esse objetivo? Medidas em relação às startups. Sim. Portanto, a primeira vamos ter um comissário da tecnologia, que será uma pessoa que neste momento estou a recrutar, de certa forma, para ser o grande comissário da tecnologia de Lisboa, para montar essa rede internacional. Tem que ser alguém que tenha esse conhecimento e que possa começar a trabalhar não na parte imobiliária, mas na parte desses processos, e que conheça as pessoas, que conheça os investidores. Muito daquilo que é o crescimento de uma empresa tem a ver com encontrar os bons investidores. E os investidores, infelizmente, a maior parte não vivem em Portugal, vivem fora de Portugal, mas investem em Portugal. E, portanto, trazê-los de uma maneira profissional. Isso não pode ser feito por um funcionário público, nem por um político. Tem que ser feito por alguém que tenha essa experiência. Portanto, essa medida para mim é essencial. Embaixador da tecnologia para Lisboa. Exatamente. Um embaixador da tecnologia para Lisboa, que conheça bem Nova Iorque, conheça onde estão, ou em Washington, em São Francisco, tudo isso, e conheça esses investidores e que ele próprio ou ela própria já tenham passado por isso. E, portanto, isso e que saibam como é que se faz. E, portanto, isso é a primeira medida que é essencial. Depois, eu sempre disse que eu não sou uma pessoa de destruir o que está feito. Eu acho que a questão do hub do Beato, que foi mal pensada por ser um projeto que se tornou mais imobiliário, temos que aproveitar o que lá está e passá-lo de um projeto imobiliário para um projeto realmente ter esta capacidade. Eu vi na Alemanha, estudei um projeto na Alemanha que se chama Rocket Internet, que é um projeto interessantíssimo, em que as empresas entram, imagino, num edifício de 8 andares, no primeiro andar entram quando têm a ideia, depois quando a ideia desenvolve para já quase um produto vão para o primeiro andar, depois aí tem um serviço de marketing, depois vão para o terceiro andar até que chegam ao último andar e já não precisam de lá estar e saem. E entra outra. E portanto é essa a imagem daquilo que eu gostava de ver no Hub Beato, era uma fábrica de montagem de empresas, não é? Ajudando a construir por si só já sai. E que ela no fim, ela sai. Ou seja, é aquilo que nós vemos em Portugal muitas vezes são startups que acabam por ficar startups quase internamente. E isso não é aquilo que devemos ambicionar para Lisboa. Espero conseguir, se estiver na presidência da Câmara, conseguir atrair enquanto tempo grandes empresas tecnológicas para um primeiro mandato. Espero fazer essa conseguir. Eu penso que um presidente da Câmara que tenha os contactos certos e que tenha a capacidade, que no mandato é possível trazer muito talento para Portugal, mas mais do que isso é possível desenvolver talento em Portugal para replicar esses processos e para construir essas empresas. Nós somos um país de uma dimensão que é o que é, são 10 milhões de habitantes, e quando pensamos em 10 milhões de habitantes, com toda a dificuldade que já tivemos, temos 4 unicórnios e apenas um deles é baseado em Portugal.
Portugal, são unicórnios, outros estão todos fora de Portugal. Outra ambição é conseguir que esses que já existam também ponham a sua sede em Portugal. E aquilo que eu tenho estado a ajudar com eles, a conversar com eles, é porque é que a sede não é em Lisboa, o que é que acontece, quais são as dificuldades. E, portanto, trazê-los para cá e criar outros. Agora, isto, obviamente, demora o seu tempo e é uma coisa que não se faz em 4 anos, faz em 8 anos, mas em 4 anos pode-se fazer muito. Consegue-se ver a diferença. Tenho aqui uma pergunta que é longa, mas eu vou lê-la, porque não consegui ler antes. Hoje é dia da Europa, o Pacto Ecológico Europeu é uma aposta fundamental para o desenvolvimento do país. Quem faz essa pergunta é João Coelho. O aeroporto de Lisboa ultrapassa hoje a capacidade para a qual foi desenhado. O Governo tenta prolongar a tutela sem excluir impacto ambiental e sabendo que a capacidade máxima prevista está ultrapassada. 32 milhões de passageiros em 2019 é um absurdo, diz João Coelho. A poluição sonora, a poluição em CO2 e os perigos de acidente podem afetar populações no conto da aproximação, logo de Sacabém e Camarate, passando por Intercampos, cidade universitária, agora também aqui em Campo de Ourique, já se ouvem os aviões. Ninguém pode aceitar o aeroporto na Portela por muito mais tempo. Qual a visão estratégica para Lisboa, a área metropolitana de Lisboa, e salvaguarda de um turismo de qualidade, não quantidade, não global? Muitas numa só. A primeira tem a ver com a importância do turismo, que é fundamental para a cidade de Lisboa, e ele é tão fundamental que nós vemos o que é que estamos a sofrer agora com a pandemia. E, portanto, o investimento no turismo é crucial. Agora, o turismo que temos tido, de certa forma, e teremos de ter todos os tipos de turismo, mas temos que investir num turismo de maior qualidade. E para investir num turismo de maior qualidade, nós vamos precisar ter um Portela mais um. Eu sempre defendi essa ideia de Portela mais um. Porquê? Porque é um bocadinho também aquilo que se passa em cidades como Londres, ou seja, Londres tem um City Airport, que é bastante pequeno e, portanto, não tem problemas de ruído, porque não há muitos aviões, mas traz aviões com aquela população, ou aquele tipo de turista que pode gastar mais dinheiro, e, portanto, que esse até no centro de Londres, aliás, no City, que é até central de Londres. E as pessoas que têm menos dinheiro, que vêm nas low cost, ou que vêm, por exemplo, num avião como a TAP, já vão aterrar mais longe. Portanto, a ideia de ter um aeroporto em Lisboa, um pequeno aeroporto em Lisboa, essa parece-me essencial e, como Presidente da Câmara, defenderei sempre manter o Portela. Agora, o mais um é essencial, o mais um não sabemos ainda, eu penso que agora os estudos finalmente vão ser feitos em relação ao impacto ambiental e ver onde é que ele será, isso depois já será outra etapa. Mas o turismo, aquilo que é essencial é pensar como é que nós vamos reganhar aquilo que perdemos durante este tempo, que as pessoas desabituaram-se de vir a Lisboa, desabituaram-se de viajar, e como é que lhes damos essa capacidade de voltar. O que é que nós temos que fazer para ajudar os hoteleiros, os restaurantes, e como é que os vamos fazer? Podemos fazer várias coisas. Podemos pensar na taxa turística, que em várias cidades europeias foi suspensa, em Lisboa não foi suspensa durante este tempo, para dar. É muito pouco, é marginal, mas pode dar uma ajuda. Podemos pensar em sistemas de vouchers para as pessoas quando vêm ficar e poder ir ter um desconto num restaurante e ter um voucher para ter uns 50% ou 60% de desconto em determinadas lojas. Portanto, podemos pensar num sistema de rede com descontos para que as pessoas voltem a vir a Lisboa. Eu penso que Lisboa vai estar sempre muito bem posicionada para o turismo, porque está perto vamos ter sobretudo um turismo que vai ficar na Europa. Nos primeiros tempos, obviamente, vai ser muito difícil voltar a ter o turismo em que as pessoas iam para muito longe, ou para a Ásia, ou para os Estados Unidos, e, portanto, até podemos, de certa forma, conseguir ir captar muito daqueles city breaks com um turismo de muita qualidade, de pessoas que usualmente, em vez de virem passar o fim de semana para Lisboa, iriam para Nova Iorque, para um grande hotel, podem vir para Lisboa. E, portanto, é continuar nessa captação, mas Lisboa não pode ser só isso, tem que ser mais do que isso. A propósito de hotéis e do Airbnb, Lisboa é uma das cidades que tem a maior porcentagem, entre as capitais é que tem a maior porcentagem de casas dedicadas ao Airbnb. Está de acordo com o modelo que foi seguido até agora? Pretende proceder a algumas alterações nessa matéria? Bom, o modelo que se foi seguido até agora, o Airbnb teve funções positivas, ou seja, a função que houve de reabilitação de muitos prédios foi graças também a essa nova indústria, a essa inovação. Eu, como comissário de inovação, obviamente tudo o que é inovação é algo que me atrai, e portanto desde o início que estudei muito o caso do que era esta mudança
naquilo que era um serviço de hotel através dos Airbnbs e do alojamento local. Agora, o que não se pode fazer é ter bairros inteiros em que os prédios só têm alojamento local. E, portanto, a questão aqui é que nós vamos ter que, a uma dada altura, pensar em regulamentar e, noutras alturas, também pensar em dar um bocadinho maior liberdade às pessoas. Hoje há muita gente que até queria passar de alojamento local de volta para residencial, mas têm medo de o fazer porque perdem a licença de alojamento local. Ou seja, deveriam aí, por exemplo, liberalizar questões fiscais e, portanto, dar às pessoas a capacidade de dizer, aliás, hoje em dia, uma das coisas que defende a Associação do Alojamento Local é que se a pessoa for um indivíduo e tiver um alojamento local, paga muito mais impostos do que se for uma empresa, o que é ridículo, não é? E, portanto, nós temos de dar, por um lado, a capacidade, menos burocracia para estas passagens entre alojamento local e residencial, por outro lado, vamos ter que ter algumas regras para que não seja este exagero que se vê em certas partes da cidade. E essas regras têm muito a ver também com a fiscalização, por exemplo, com o barulho. Eu, se tiver um alojamento local no meu prédio, mas que tudo passa bem e que não é um alojamento local que é utilizado para as pessoas irem, a 20 pessoas fazerem festas com 18 ou 19 anos, mas quer isso não me incomoda muito, mas também não tem havido a fiscalização necessária. Portanto, eu acho que é termos aqui um equilíbrio, não devemos pensar, dizer, ter ideias que o alojamento local é mau, não, ele é bom e teve a sua função, mas como tudo na vida, nada pode ser exagerado, e, portanto vamos ter que pensar nessas regras. Estamos a chegar ao fim deste webinar, eu agradeço à sua, você também ex-comissário, de algo que vai estar hoje na RTP, num grande programa sobre o Dia da Europa. Aconselho já agora a ver na RTP, depois na RTP3, onde estará hoje Carlos Moedas, mais hoje o Presidente da Comissão, Barroso, hoje Comissário da Filipina e a atual Comissária. Como é que olhou para esta cimeira social, cimeira web, Índia, ou várias coisas durante este fim de semana? Viu positivo aquilo que aconteceu, ou sobre a pouco aquilo que se viu sobre a Europa social, o caminho que é preciso fazer? Bom, eu primeiro venho de uma comissão em que o Presidente da Comissão, o Presidente Juncker, era talvez o grande democrata cristão do pilar social da Europa. E, portanto, foi com alguma tristeza que vi que o nome dele quase não foi referido durante estes dias. E pensei nele porque acho que ele é realmente o homem do social na Europa. E que foi importantíssimo. Aliás, toda esta cimeira acontece graças àquilo que já se tinha acontecido há 5 anos atrás, em Gotemburgo. E aí dou lá uma nota negativa a ninguém se ter lembrado daquele que foi o pai da ideia. Depois, o problema é explicar aos europeus que a Europa tem muito pouco poder nestas áreas. Portanto, no fundo, os mídias estavam à espera de que isso saísse algo de muito importante ou de muito marcante, e não podia, não é? Não podia, porque a Europa não tem esse poder. A Europa tem o poder para fazer o que disse que era, pôr em um plano em que vai aconselhar cada país a ver qual é o salário mais justo. Porquê? Porque há metade dos países europeus que são a favor de um salário mínimo e a outra metade não são. E os países nórdicos até por uma boa razão, porque têm bons parceiros sociais e que discutem, que chegam a conclusões. Outros países os parceiros sociais são mais difíceis e que não chegam e não têm o mesmo poder. E portanto daqui realmente não saiu muita coisa. Mas também não podia, ou seja, que fez-se uma expectativa enorme. Não sei a opinião pública. Exatamente. Paulo, o que é que saiu? Que é muito interessante e tem a ver com o meu projeto para Lisboa. Saiu uma, sobre a futura Conferência do Futuro da Europa, saiu pela primeira vez uma plataforma muito interessante para a participação dos cidadãos naquilo que eles querem que seja o futuro da Europa. E como o Paulo sabe, eu tenho esta ideia de uma Assembleia de Cidadãos permanente em Lisboa e da importância da participação dos cidadãos, não só a dizer sim ou não, mas o cidadão que ajuda ao político a fazer as próprias políticas públicas. E isso foi talvez o mais importante que saiu, foi uma plataforma para os cidadãos europeus que hoje estão desligados da Europa, participarem não só na questão normal de lobby ou de ativismo, mas construírem essa ideia da Europa. Obviamente que muitas das ideias que vão sair desses cidadãos da Europa vão ser ideias que não são, neste momento,
ainda possíveis, porque tinha que se mudar os tratados europeus. Portanto, há aqui um agridoce, não é? Que é entre aquilo que sai e aquilo que é possível. Mas foi um passo muito importante e vai na direção daquilo que eu acredito que a política vai ser nos próximos 10 anos. Mais participação das pessoas, e os políticos, em vez de estarem na frente da cena e no palco, vão estar um bocadinho mais atrás das cortinas a trabalhar com as pessoas e vão dar esse palco às pessoas. E, portanto, isso foi um bom resultado, a meu ver. José Carlos Moedas, muito obrigado por ter estado aqui. Bom debate para logo à noite, boa campanha para a Câmara de Lisboa. E para fechar este webinário... Boa tarde a todos. Compete-me a mim salientar algumas conclusões deste webinar do Clube Europeu Social Democrata sobre a Europa e endereçar os agradecimentos. Passaram mais de 35 anos desde a assinatura do Tratado da União Europeia e da adesão de Portugal, que desde então contribuiu ativamente para o processo de construção europeia, apesar das várias crises económicas e das da própria União Europeia. Essas crises foram muitas vezes a alavanca de sucessos subsequentes. E esta crise sanitária, social e económica não será seguramente exceção. Vamos presenciar um novo capítulo da Europa na era pós-pandemia e em que se vai impor como ator político no palco mundial. Temos, aliás, presenciado já essa mudança na gestão da compra e da distribuição das vacinas, no fecho das fronteiras, por exemplo, e serão expectáveis novas políticas sociais, devido a esse cimeiro social que teve lugar este fim de semana e em que os dirigentes da União Europeia, as instituições europeias, os parceiros sociais e os representantes da sociedade civil reuniram-se no Porto para reforçar o seu empenho na aplicação do pilar europeu dos direitos sociais. E mais do que nunca, a Europa irá promover sinergias entre as cidades europeias. Foi lançada hoje a plataforma para a participação dos cidadãos europeus para que contribuam na definição do futuro da União Europeia. Queria agradecer ao Carlos Moedas pela disponibilidade de estar aqui connosco hoje, numa agenda que sabemos e desejamos cada vez mais preenchida. Agradecer igualmente ao Paulo Baldaia, que respondeu logo presente pela sua dinâmica e sempre assertiva moderação. Foi um gosto tê-lo aqui hoje. Agradecer também à Distrital do PST de Lisboa, e em especial na pessoa do seu presidente, Ângelo Pereira, pelo apoio prestado desde o primeiro momento, assim como na divulgação e na transmissão do webinar de hoje. E não podia esquecer de agradecer igualmente aos companheiros do Clube Europeu Social Democrata pela partilha, tertúlias e trabalhos a decorrerem, e em particular ao coordenador e impulsionador desde a primeira hora, Gabriel Corte Real Goxa, pela sua energia e entusiasmo nestes tempos de confinamento, que é que nem sempre é fácil juntar, entusiasmar e manter as pessoas, o grupo à tona. Obrigada. A título informativo, queria só dizer que para encerrar este Dia da Europa, já agora, a partir das 18 horas, decorre o Music Europe Day, que inclui 15 concertos e conversas com artistas de vários países europeus, nomeadamente artistas portugueses, e que pode ser acompanhado no Facebook da Comissão Europeia em Portugal. E logo à noite, na RTP, será transmitido, como já foi aqui referido, em direto, a partir do Mosteiro dos Jerónimos, um debate sobre o futuro da União Europeia com portugueses que integram ou integraram o Colégio de Comissários da Comissão Europeia, nomeadamente Elisa Ferreira, Durão Barroso, Carlos Moedas e António Vitorino. O debate terá início durante a emissão do telejornal da RTP1 e prosseguirá na RTP3. Por fim, desejar a todas e a todos o resto de bom domingo sobre o tema da Europa e a relembrar que há mais de 2 milhões de portugueses a viverem no espaço europeu, além fronteiras, e cada vez mais europeus a optarem por viver em Portugal. Por isso atrevo-me a dizer: somos Europa. Somos social-democracia na Europa. Somos todas e todos novos tempos para Lisboa, capital europeia, com Carlos Moedas, candidato do PST a esta Câmara Municipal. Até já a todas e a todos.
na campanha autárquica do Partido Social Democrata, por Lisboa, por Portugal e para a Europa.